Saudações a vocês! Eu sou o professor André Wagner Rodrigues e você está no canal do Instituto Educar para a Liberdade. Trabalhamos aqui com formação continuada de professores, em especial cursos preparatórios para concursos públicos. Então você professor, você professora, que sonha um dia em se tornar efetivo na rede municipal e estadual de ensino, saiba que aqui a gente vai te trazer o que é de mais atual e pertinente para que você possa se preparar com qualidade. E olha, hoje o assunto é bem interessante. Vou te perguntar, você sabe a diferença entre interdisciplinaridade, transversalidade e transdisciplinaridade? Essas palavrinhas aí, esses conceitos, essas definições estão na moda, né, da nossa carreira, né, estão na moda aí das discussões entre gestores, professores, lá nas salas de reuniões pedagógicas, no início de cada bimestre. Falamos desses assuntos para organizar principalmente o planejamento de aulas. E olha, a gente precisa falar para vocês um pouquinho dessa definição. É claro para você a diferença de cada uma delas? Disso que a gente fala até que é a linguagem técnica do profissional da educação, não é? Faz parte do pedagogiquês, essa língua que faz a gente tão especial e diferente das pessoas normais que existem por aí, não é verdade? Gente, sem mais brincadeiras, a gente vai diminuir a tela porque o que é mais importante é te mostrar algumas imagens que eu preparei aqui. Bom, vamos então trazer novamente essa questão, né, para iniciar nossa aula. Tá aí, olha, a diferença entre interdisciplinaridade, transversalidade e transdisciplinaridade. Não sei se você sabe, mas a gente vai aos pouquinhos definindo isso com vocês. Se eu não conseguir definir tudo, você pode, né, ter a liberdade para escrever, complementar com alguma ideia ou até criticar alguma noção, algum conceito que eu trago aqui que não esteja aí de acordo com o que você vem estudando também. O importante é a gente trocar esses saberes, tá bom? Vamos começar então com interdisciplinaridade, por isso que eu trouxe essa imagem aí. Imagine lá na sala dos professores, cada professor, o professor de artes, de matemática, de química e biologia, professor de letras, né, que trabalha com português, língua portuguesa, trabalha com inglês. Então todos os professores reunidos e mais outros, né, geografia, história, todos os professores ali tentando definir, né, no seu planejamento o que vai ser feito no bimestre letivo. Então vamos começar a noção de interdisciplinaridade. É geralmente quando nós temos um tema que é proposto pela comunidade escolar, então gestores, professores se unem, né, para fazer o planejamento letivo e ali no bimestre decidem, por exemplo, um tema. Vamos falar sobre a água. E aí cada professor, dentro, né, da sua disciplina, vai fazer algumas sugestões para trabalhar com o tema água, para que exista aí uma sintonia entre os saberes que estão sendo transmitidos em sala de aula. E isso principalmente com a preocupação de que o aluno vai conseguir integrar o saber de cada disciplina, já que eles estão ligados a um tema comum, que é a água. Então o professor de artes vai fazer trabalhos relacionados à água, que é o tema central. E assim todos os professores. A ideia é aproximar, né, os estudantes para esses temas mais atuais, que tem a ver com o seu dia a dia, mas veja, cada professor está no seu campo de saber. Então cada professor trabalha individualmente esse tema. Geralmente, lógico, quando a equipe é unida, a gente até tem uma conversa ali nos bastidores, existem reuniões para falar como está o andamento de cada coisa, mas lógico que não há um trabalho integrado de fato. Né? Não há um trabalho, quando a gente vê na prática, de todos os professores tentando aí articular os saberes. Não há conversas, por exemplo, de união de saberes, de como trabalhar isso efetivamente. Então, lógico que existem críticas também a se fazer a esse modelo pedagógico, né? Então tá aí, né, a definição de interdisciplinaridade. É uma modalidade de trabalho pedagógico, né, que é em um determinado tempo, geralmente um bimestre, um semestre letivo, onde a escola, né, com seus gestores, professores e até em alguns casos alguns estudantes, pessoas ligadas à comunidade, definem um tema de estudo, né, para aproximar a realidade da sua disciplina a um tema que tem relação direta com a vida dos estudantes. Isso é interdisciplinaridade. Lembrando que existem a crítica também, né, que é o professor trabalhar no limite da sua disciplina e faltar aí essa comunicação de trabalho coletivo. E aí, então, nós temos aí também algumas críticas a essa noção. Vamos à segunda.
transversalidade. E olha, se você olhar a imagem, veja que eu selecionei a dedo, né? Uma lâmpada e aí seis bolinhas ali, né? E lógico que são temas. Gente, transversalidade é uma proposta que foi feita e está na BNCC, está nos parâmetros curriculares nacionais. Serão temas que estão mais próximos da realidade cotidiana dos estudantes. E esses temas, cada professor tem a liberdade, né, mesmo no interior da sua disciplina, o professor de matemática ele pode abordar esses temas em sala de aula. É aquilo que perpassa a disciplina, né, que é transversal à disciplina que ele atua. São 6 temas transversais. Eram 5, agora na BNCC nós temos um que eu vou falar para vocês. Então são ética, meio ambiente, saúde, pluralidade cultural e orientação sexual. O tema que foi integrado agora, trabalho e consumo. Então, os temas transversais são 6, cada professor ele tem liberdade, mesmo no limite curricular da sua disciplina, de todo o planejamento que ele tem, ele pode trabalhar com os conteúdos da sua disciplina voltados a atender cada tema transversal. Então vou repetir: ética, meio ambiente, pluralidade cultural, saúde, orientação sexual e trabalho e consumo. Lembrando que sempre o trabalho, né, que é importante, a gente sabe, né, você docente sabe a importância de trabalhar a orientação sexual desde o ensino fundamental 2 e até digo no fundamental 1, lógico, com os cuidados, né, com a linguagem, né, com os procedimentos, com as técnicas, mas esse tema ele é importante, né, ele evita muitos problemas aí na adolescência e na fase adulta. Então, tá aí. Isso é transversalidade. Veja de novo os limites. Cada professor, né, eles têm essa liberdade. Ou seja, de novo, não há um trabalho colaborativo. Não há um trabalho integrando os saberes, não é? Então o professor ele fica livre para fazer essas relações com os temas transversais. E por último, na minha visão, o que há de mais importante em termos de moda, eu vou falar até que é uma moda pedagógica, mas, gente, poucas escolas conseguem aplicar a transdisciplinaridade. E aí é importante trazer para você, lógico, que uma referência. Quem trouxe melhor esse tipo de conhecimento é um filósofo ainda vivo, chamado Edgar Morin. Ele é um estudioso francês, não só da área da educação, mas da teoria dos sistemas, da cibernética. Ele foi o autor, criador da famosa teoria da complexidade. E aí você vai entender o que é transdisciplinaridade. Complexidade vem do latim complexus, que significa aquilo que é tecido em conjunto. Então, para Edgar Morin e outros autores que começaram a pensar essa transdisciplinaridade, seria justamente um trabalho mais integrado entre os saberes. Trans significa através de. Isso significa que nós, professores, devemos inicialmente ter uma abertura em nossa formação. Veja que é diferente de inter e de transversalidade, porque agora o professor ele não fica no limite da sua disciplina, né? E essas duas propostas iniciais ainda refletem a fragmentação dos saberes, né? O que a gente está mostrando com a transdisciplinaridade justamente é a união entre os saberes. Então começa primeiro, citando de novo, uma abertura na formação de cada professor. Professor de história, por exemplo, ele não está numa caixinha fechada. Ele deve entender que ele é de uma formação de uma área muito maior chamada ciências humanas. Então ele precisa conhecer um pouquinho de sociologia, filosofia, geografia, economia, psicologia, justamente porque ele pode interligar o saber da sua disciplina com o contexto atual, contexto da realidade vivida pelos alunos. Então começa primeiro em uma abertura da formação. Segundo, transdisciplinaridade significa unir os saberes, como eu falei para você, né? Complexos, né? A união dos saberes, aquilo que é tecido em conjunto. Então significa também uma proposta de trabalho integrado entre os professores. E isso é difícil ser colocado na prática, por isso nunca vi em nenhuma escola esse modelo ser adotado, né? A gente tem dificuldade, porque como professor de história vai ter algum tipo de contribuição para a matemática, né, para a língua portuguesa,
Lógico que existe, mas a gente não quer pensar nisso. A gente acha que dá muito trabalho. Então, significa transdisciplinaridade, esse trabalho colaborativo entre os professores. Gente, lógico que isso demandaria também um maior tempo de reunião pedagógica para traçar objetivos semanais. E como isso? O Edgar Morin ele sugere jornadas pedagógicas para trabalhar noções, temas, assuntos que têm total relação com o cotidiano dos alunos. Falar de moda, falar de cinema, falar de cultura juvenil, falar dos gostos, convidar os estudantes para participar também do planejamento, mostrar os dilemas, sonhos, vontades de todos os jovens, para aí sim trabalhar de forma conjunta e principalmente interligando esses saberes que estão nos textos, nas pesquisas, estão também na nossa formação, ao cotidiano do estudante, aproximando assim ele de uma noção de escola muito mais próxima da sua realidade. Essas noções vão dar origem também ao que nós chamamos hoje de professor reflexivo, de escola reflexiva. É importante entender um pouco, né, a transdisciplinaridade. Nesse modelo, sim, eu acredito, né, que pode se tornar aí algo importante para a gente implementar nas escolas brasileiras. Bom, já estamos terminando o nosso assunto, eu vou aumentar aqui a nossa tela para a gente ir já se despedindo, mas antes, o mais importante é dizer que isso é um conteúdo importantíssimo para que você estude com qualidade, né, já pensando em questões. Sempre, em todos os concursos, você pode notar, existe uma questão ligando a esses temas: interdisciplinaridade, transversalidade, transdisciplinaridade, e lógico que é importante você conhecer e dominar algumas dessas teorias. Se você gostou do assunto, se você quer conhecer muito mais, eu vou deixar um link na descrição desse vídeo para que você entenda, né, o que é mais importante estudar para o próximo concurso da Prefeitura de São Paulo, que vai chegar em breve. Lá para abril ou maio a gente vai ter esse grande concurso, então o momento de estudar é agora. Foi um prazer conversar com você, estaremos aqui em outros momentos juntos. Um abraço e até a próxima.